Já estamos ao vivo, então. Bom dia, feliz sábado a toda a Igreja de Três Corações, Bom Pastor, Lambari, Cambuquira, São Gonçalo, Sapucaí, Monsenhor Paulo, Campanha, 6 cidades unidas nessa manhã de sábado. Deus abençoe a cada um de vocês. Como vocês podem ver ali na sua tela, se estiver no computador, se estiver na sua televisão ou no celular, talvez você vai ver um pouquinho da diferença na transmissão. Mas, geralmente, você vai ver aí as 5 câmeras, né? Os nossos 6 participantes. Olha que beleza, nós estamos aqui com uma surpresa já. Logo no começo, nós temos a visita do nosso amigo, querido, saudoso, Tiago Ramos. Tiago, fala um pouquinho aí para a galera que nos está assistindo aqui nesse sábado de manhã, lição da Escola Sabatina. Oi, gente, bom sábado, tudo bem com vocês? Então, nós estamos hoje aqui, para mim é um grande privilégio estudar a lição com vocês, tá? Eu fico com meu coração apertado a cada vez que eu vejo cada um dos rostinhos, o Cris, o Jeter, o Pastor. Não sei se todos sabem, tem aí pelo menos uns 10 meses que eu me mudei de Três Corações, agora eu estou morando em São Paulo, mas para mim, cada vez que a gente... Não vai chorar não, pastor. Cada vez que a gente vê vocês, que a gente participa de live com vocês, é um grande prazer. Então, que Deus abençoe, que hoje nós possamos falar um pouquinho mais do amor de Cristo e que possamos crescer em comunhão com Ele. Ótima lição para todos. Muito bem. Já na sequência o Christian vai falar. Prepara sua fala, Christian. Eu queria dar aqui um bom dia, um salve para Marina Ramos. Quem que é a Marina Ramos? Acho que é a fã do Tiago Ramos. Marina, a minha esposa está aí no Thiago, YouTube já. Um pouquinho. Fala para ela aparecer um pouquinho, os irmãos estão pedindo aqui. Mal, vem cá. Valéria, a Mara, Claudiane, o Daniel, a Aninha, deve estar todo mundo aí, o Glauber. Oi, gente, bom dia, feliz sábado. Aí, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Casa, gente. Muito bem, olha quem está aqui. O Lucas, Amanda Nascimento, estudante da Bíblia, ela está engajada no estudo da Bíblia. Um grande abraço, Amanda. Valéria, Vanessa, já falei. Muito bem, pode participar aí no chat. Nós temos um convidado especial hoje, o Tiago, a Marina acabou de aparecer ali, para matarmos a saudade do nosso ancião jovem, nosso diretor de jovens do passado. Que Deus te abençoe, viu, Tiago? Agora o Christian Amém. Vai dar as saudações dele. Fale, Christian, vou desligar meu microfone aqui. Bom dia, meus queridos irmãos. Feliz sábado a todos. Aos que não me conhecem, eu sou o Christian de Três Corações, a central de Três Corações. Hoje vou estar aí ajudando, auxiliando na lição. E que Deus possa estar nos orientando e nos guiando nesse dia. Amém. Muito bem, Christian, seja bem-vindo. Deus Amém. abençoe você e sua família aí, todos que estão te assistindo aí também. Jeter, fala para nós. Seja bem-vindo, Jeter. Obrigado, pastor. Fala, meus amigos, amigas, irmãos de igreja. Confesso para vocês que estou muito feliz de estar aqui com vocês, um pouco nervoso pela primeira vez estar aparecendo ao vivo e em câmera gravando vídeo. Muito feliz aí de também estar comentando aí a lição da história, estar comentando aí a lição da história da escola sabatina aí nesse sábado. Deus esteja nos abençoando para que Ele possa nos dar entendimento da sua palavra nesse dia sagrado e santo para Ele. Isso aí. Amém. Que paisagem bonita aí, Jeter. Está no meio da natureza. O Christian também, um solzinho bom. Que bênção, gente. Seja bem-vindo, Jeter. A família deve estar aí também. Todo mundo feliz da vida. Obrigado. Amém. Vamos lá agora escutar nosso amigo, antes do Evaldo, a Mariane. As damas primeiro, né, Evaldo? Vamos lá. Eu Claro. com ela. Desculpa aí, Mariane. Sejam bem-vindos. Feliz sábado! Estou muito feliz de estar aqui, participando, né? Primeira vez numa live transmitida pelo YouTuber. Mas, muito feliz sábado. Eu sou Mariane, eu acho que
o Distrito de Três Corações me conhece, né? Mas, para quem não me conhece, eu sou Mariane, sou de Três Corações, mas hoje eu estou em Varginha, porque eu moro em Varginha. Sou eu agora? É você, Evaldo, com sua voz aí grave. Viva para os torcedores do Evaldo. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Para a gente poder aprender um pouco mais das verdades que Deus deixou reveladas aqui nesse livro tão precioso para nós, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite do pastor, né? De participar dessa equipe aí, para a gente poder, então, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? Meu nome é Evaldo, para quem não me conhece, um forte abraço, e a gente vai poder conversar um pouco aqui sobre a palavra de Deus, tá? Bom dia a todos. Muito bem, eu esqueço sempre de ligar o microfone, muita coisa na cabeça de um ser humano, de um homem, sobretudo, né? Pegar celular, tá acompanhando o chat aqui. Gente, tem muita gente assistindo a gente hoje. Tá uma benção essa Escola Sabatina. Escola Sabatina do Distrito de Três Corações. Está sendo uma benção. Todo sábado estamos com convidados especiais. Hoje temos nosso elenco de jovens da Igreja Central. Eu gostaria de ter representação do distrito todo. Um dia eu vou conseguir. E temos a visita especial aí do Tiago. O Tiago está nos honrando com sua presença. Eu tenho colocado por propósito todo dia de reunião virtual trazer uma surpresa, tá? E essa surpresa está aqui, o Tiago, para vocês, mas também tem mais uma surpresa que nós acompanharemos no decorrer dessa live, dessa nossa lição. E eu gosto de fazer surpresa porque a Mariane, ela gosta, ela fica ansiosa, e ela fica querendo saber quem que é. E dessa vez, de novo, ela não sabe, não sabia. Mas antes de contar a surpresa, nós vamos fechar os olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Lembre-se que de olhos fechados nós podemos ver o invisível. Então, feche os olhinhos ali e nós vamos orar. Pode continuar de olhos fechados aí. Nós fechamos os olhos justamente para nos concentrar no invisível, tá? Nesse momento, não abra seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Escutemos a oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa manhã de sábado temos a oportunidade de te buscar, de estudarmos juntos a tua palavra e que o Senhor possa inundar o nosso coração com a missão que o Senhor tem para cada um de nós, restaurando em nós a nossa identidade e o nosso propósito. Obrigado por tudo, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ativar o microfone aqui, nós temos mais uma surpresa na nossa live hoje. Olha que beleza. Quem que é esse senhor aí de barba? Pastor. Gente, Pastor Alão, parabéns, Pastor Alão. Hoje é seu aniversário. Muitas felicidades. Viva! É isso mesmo. Ó. Comecei o meu aniversário com vocês, galera. Olha só que legal. Parabéns, Honra, hein? Surpresa para todos nós. Então, gente, vamos cantar o parabéns, então, ué. Vamos lá? 3, 2, 1. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê. Viva! Aí só faltou o bolo. Faltou. Opa, bolo. É o aniversariante quem dá, hein? Pastor Alan, Deus te abençoe. Foi o parabéns mais decentuado que eu já vi na minha vida. Vale a intenção, né? Passando de um lado para o outro com delay, o famoso delay, né? Estou lembrando aos amigos que estão aí nos assistindo pelo YouTube, nós vamos começar agora o estudo da lição, nós vamos honrar hoje
o departamento de jovens da nossa igreja. Tem muitos jovens nos assistindo. Estou acompanhando aqui no YouTube, no WhatsApp. Vou pedir várias coisinhas aqui. Primeira coisa, eu quero que vocês mandem fotos de vocês assistindo a live, tá? Para eu poder montar um PowerPoint aqui enquanto os convidados vão falando, e aí eu mostro as fotos no final, tá bom? Para provocar essa interação. Só vou pedir para você pentear o cabelo e tirar o pijama na hora da foto, tá bom? Nós não queremos nenhum acidente aqui agora nessa programação, ok? Gente, Pastor Alan, Deus te abençoe. Que coisa boa ter você aqui entre nós, honrando nossos jovens aqui, prestigiando nossos jovens, né? E nós queremos explicar só para os irmãos. Eu vou fazer um resuminho aqui bem breve da lição dos adultos, mas hoje vai ser estudada a lição dos jovens. Tá, então, antes de você introduzir aí, pastor, primeiro, é uma alegria para mim estar com vocês, de verdade, de coração. Ontem à noite eu estive com os jovens de Extrema, num PG jovem, foi muito gostoso, foi muito gostoso. E, ó, vocês que são jovens aí de Três Corações, vocês estão em boas mãos. Deixa eu confessar a idade do pastor Michael aqui, ó. O pastor Michael, ele já foi o meu pastor. Eu já fui jovem da igreja do pastor Michael. Ele foi pastor em Uberlândia, no distrito do Luizotti, e eu era membro lá na época, minha família, então ele foi... Aí, ó, esse casal lindo aí, a Ju, foram meus pastores, então vocês estão em boas mãos. Ô, Alan, você, na verdade, Alan já estava estudando teologia, viu, na época. Já. Eu guardo com muito carinho um data show velho que eu tenho ali, quando o pastor Alan, ele viajou para a África, e ele me pediu emprestado o data show. Tenho ele aí até agora, eu nunca vou vender, vou deixar aí, porque esse data show viajou para a África, gente, já fez evangelismo na África, e está comigo aí, eu guardo com o maior carinho. O Alan sempre foi um aluno de destaque no teológico, e a igreja do Luizotti de Freitas, né, é a mãe desse menino, né? Um abraço para sua família, Alan, sua irmã que está passando por uma dificuldade de saúde. Eu mandei um link para eles lá, possivelmente alguém da família vai estar assistindo a gente pelo YouTube aí, viu? Que bacana, irmã Fátima, irmão Carlos, Karine, Deus te abençoe, Karine, estamos orando por você. Fala aí, Alan, pode falar, pastor. Eu vou fazer um resumo aqui rapidinho, tá? Beleza? Vamos lá. Para os adultos, tá? Rapidinho aqui, 3 minutinhos, 4. A Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. E eu vou resumir com uma analogia apenas. Imagine 2 estudantes de fotografia. Esses 2 estudantes de fotografia foram desafiados a bater uma foto de um cordeiro. O primeiro bateu uma foto espetacular, porque pegou a câmera, ajustou os parâmetros, ajustou toda a luminosidade, o foco, todos os parâmetros ajustadinhos, e bateu uma foto que valeu um 10. E o professor ficou muito feliz. O segundo estudante, ele foi bater uma foto no mesmo cordeiro, na mesma paisagem, só que a foto ficou escura, ficou sem graça, e o professor, então, reprovou esse aluno. Por que o segundo aluno reprovou? Porque ele não ajustou os parâmetros, ou ajustou conforme ao que ele achava que podia ser. Então, a lição para os adultos fala assim, que nós temos a tradição e a cultura como parâmetros, e que temos também a experiência e a razão. Todos eles são bons. A tradição não está de tudo errado. Nós usamos um pouco de tradição, nós usamos também um pouco de cultura, nós usamos a experiência, nós usamos a razão. São parâmetros para ajustar nosso foco. Mas o que faz a diferença é o livro de texto. Aquele primeiro aluno de fotografia, ele com certeza estudou o livro e sabia como ajustar os parâmetros, né? Porque tudo pode ser usado na medida certa. A tradição, a cultura, a experiência, a razão. Agora, o segundo aluno, ele não ajustou os parâmetros da maneira certa, porque ele apenas usou conforme ele achava que deveria usar.
a diferença toda está no livro. Então, a orientação dessa semana para os adultos é que nós devemos usar o livro para ajustar nossos parâmetros. Não é nós ajustando do jeito nosso, certo? Tem um autor maior, tem um fotógrafo maior, tem um professor que quer nos ensinar a bater a melhor foto. Que o foco da sua vida seja sempre nítido em Cristo Jesus. Amém? Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vamos ao livro. E agora nós temos a lição dos jovens. Eu estou ansioso para escutar essa lição, pastor Alain. Fique à vontade, o Senhor vai costurando. Nossos amigos estão preparados ali com a lição, os dias intercalados aí que eu lhe mandei. Então, pode nos prestigiar com sua presença, com suas palavras. A palavra é toda sua, eu vou desligar aqui para poder fazer uma interação e, de repente, algum comentário aí no meio da lição, porque os irmãos estão mandando bastantes coisas aqui, tá bom? Obrigado. Eu acho que a minha internet travou aqui, eu não sei, mas está me ouvindo bem agora? Sim, pastor. Está me ouvindo bem? Bom, então, eu estou seguindo a ordem do mestre aí. O pastor Marco me deu mais ou menos aqui um script. Então, eu vou introduzir a nossa lição jovem. Então, agora a gente vai estudar hoje a lição jovem. Eu vou introduzir e depois cada um aqui ficou responsável por um dia, não é isso? Isso. E depois eu volto com a parte da sexta-feira, a gente conclui, mas ao longo dos dias também eu posso estar entrando também, eu acho que o pastor também, a gente pode estar interagindo. Bom, que lição extraordinária dos jovens foi a lição dessa semana? Olha, lição de assuntos que eu sou apaixonado. Identidade e propósito. Identidade e missão. E a lição ela já vai apresentar que é através da Bíblia, é através de Deus que nós descobrimos o nosso propósito, o nosso verdadeiro propósito. Que a Bíblia vai questionar isso, né? O título a lição vai questionar isso. O título da lição é qual é a sua missão? Então, a lição ela já vem para poder trabalhar na mente do jovem para que ele encontre a resposta para essa pergunta. Qual é a minha missão? E a Bíblia é o nosso parâmetro, a Bíblia é o nosso livro de respostas, né? Deus já deixou aqui já o script da coisa. E eu achei assim, muito interessante a forma com que a lição abordou o assunto, porque ela já começa com Gênesis 1. Então, a Bíblia já vai dizer assim, você quer entender qual é a sua missão? Você tem que entender lá ao princípio, quando você foi criado. É entendendo a sua criação que você vai entender o seu propósito, que você vai entender a sua missão. Isso faz a gente pensar, né? Antes de entrar aqui nos detalhes, por exemplo, quando você olha para um determinado objeto e quando você consegue identificar ali o que ele é, você já associa a sua missão. Mas primeiro você tem que identificar. Por exemplo, a gente olha para um carro de Fórmula 1. Quando você olha para um carro de Fórmula 1, você já identifica, é um carro de Fórmula 1. Aí, automaticamente, você já sabe qual é o propósito dele. Aquele carro foi criado para correr. E engraçado, quando um carro de Fórmula 1 anda só devagarzinho, 60, 80 por hora, ele funde o motor. Porque ele não foi criado para correr em velocidade baixa, ele foi criado para correr em velocidade alta. Então, quando você olha para um carro de Fórmula 1, você identifica, é um carro de Fórmula 1. E automaticamente a sua mente já associa ao propósito pelo qual aquele carro foi criado. É isso que a lição tenta fazer com a gente aqui, levando a nossa mente para Gênesis capítulo 1. Porque a lição ela vai nos apresentar que Deus ele tem uma metodologia, né? Quando Deus criou o planeta, quando ele criou o ser humano, ele criou dentro de alguns passos. Primeiro, ele criava, mostrando a identidade do objeto criado, e depois ele revelava o seu propósito. Por exemplo, no primeiro dia da criação, Deus cria a luz.
Então, ele já identifica a luz, ele já cria identidade. Olha, ele distingue, luz é uma coisa, trevas é outra, e ele já mostra a identidade. Depois ele traz o propósito do porquê ele estava criando a luz. Ele fala para que haja separação de dia e de noite. Então, ele apresenta, ele mostra a identidade daquilo que ele está sendo criado, e logo depois ele apresentava a missão, o propósito, o motivo por trás, né, da criação daquele objeto, daquilo ali que ele estava sendo criado. Segundo dia da criação, ele cria o firmamento, que para nós seria o céu, né? Então, ele identifica o que ele está sendo criado. Eu vou criar o firmamento. Aí depois ele dá o propósito. Bom, o firmamento tem como objetivo, tem como propósito, tem como missão a separação das águas. E assim Deus foi em todos os dias da criação. Tudo primeiro ele identificava, ele apresentava o que estava sendo criado, ele foca os nossos olhos para aquilo que estava sendo criado, nós identificamos aquilo e logo em seguida Deus apresentava o propósito, a missão, o motivo pelo qual ele estava criando aquilo. E há uma sequência lógica, né? A luz vem primeiro do que a vegetação. A vegetação vem primeiro do que os animais. E Deus vai apresentando numa cadeia lógica ali de criação. Aí chega o sexto dia. Porque a lição não tem a ver com a missão dos animais, tem a ver com a nossa missão, né? Aí chega o sexto dia. Aí Deus cria o homem. Aí Deus, ele apresenta o homem, apresenta a identidade do homem. Homem e mulher, criados à imagem de Deus. Essa é a identidade. Fomos criados à imagem de Deus. Aí Deus apresenta logo em seguida o propósito. Aí, a princípio, a gente pode até talvez achar que o nosso propósito é um pouco semelhante ao propósito dos animais, porque quando Deus criou os animais, eles assim, sede fecundos, multiplicai, né? Aí depois ele diz também para o homem, olha, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra. Então o nosso propósito é o mesmo propósito dos animais? Não. Porque a nossa característica de identidade é diferente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque aí, não só era a vontade de Deus que a gente, que o homem e a mulher se tornasse fértil e enchesse a terra, mas que ele dominasse a terra, que ele governasse a terra. Então, a missão do ser humano aqui, ela também tem um propósito vinculado ao intelecto, à espiritualidade. Então, olha que interessante, quando Deus nos cria, ele nos mostra a nossa identidade. Então, qual é a nossa identidade? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos quem nós somos. Criados por Deus, filhos de Deus, à imagem e semelhança dele. Qual o propósito? Para que nós governássemos, administrássemos o planeta que ele havia criado. Então, aqui teve até uma frase que eu gostei muito ali na introdução, que diz assim, se não sabemos quem nós somos, nós não saberemos o propósito pelo qual nós fomos criados. E isso é uma verdade, né? Nós temos que saber quem nós somos primeiro. Porque aí quando nós identificamos quem nós somos, quando nós entendemos a nossa identidade, aí a gente descobre o motivo pelo qual nós fomos criados. E em Gênesis 1, Deus já nos dá isso de bandeja, ele já deixa isso bem claro. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Qual o nosso propósito? Governar, administrar o planeta que Deus criou com tanto carinho, com tanta perfeição, e usando o nosso intelecto, usando a parte espiritual, que é o que nos distingue de todo o restante da criação, de todos os animais, porque Deus nos dá essa capacidade intelectual, essa compreensão espiritual das coisas, da existência de Deus, da sua soberania. Então, Deus nos cria a sua imagem e ele nos coloca como governantes. Então, aqui, introduz o assunto da lição.
né, a lição de maneira muito gostosa e muito direta ao ponto, que eu gostei, porque a lição foi direta, ela foi lá no cerne, logo já na lição de sábado, apresentando isso, né, a nossa identidade e o nosso propósito. E agora, ao longo da lição, ela vai nos dar exemplos disso. Ela vai apresentar personagens, vai apresentar situações em que a identidade está vinculada sempre à sua missão, né? Que a gente primeiro identifica a nossa identidade, quem nós somos, ali, e depois a gente compreende um pouco melhor a nossa missão, e a Bíblia e a lição melhor vai agora nos dando exemplo para que isso fique mais claro para a gente, para que isso cauterize, para que a gente entenda. Então, finalizando aqui a minha parte, a gente tem até qual hora, pastor? Porque lição eu sempre empolgo. Pastor, nós vamos até 10h30, então fica... 10h30? Né? Então, Temos tá bom. A gente vai até 10h30. Então, beleza. Então, a gente tem 1 hora ainda, então. Então tá tranquilo. Então, assim, eu vou até abrir para alguém quiser comentar dentro desse assunto aqui, mas só para finalizar, né? Nós somos feituras de Deus. E tem tanta gente aí com tantos questionamentos, justamente por não saber quem ele é, né? Quem eu sou, e tentando se encontrar. A primeira verdade que a Bíblia já nos apresenta no primeiro capítulo é que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem. Então, quem está nos assistindo aí, essa é a sua verdadeira identidade, né? O jovem, irmão que está nos acompanhando aí pelo YouTube, essa é a nossa verdadeira identidade. Nós fomos criados à imagem de Deus. E através dessa identidade descoberta, aí nós vamos começar a entender o nosso propósito. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa? Ô, pastor, um detalhe bem interessante da lição aí de sábado, eu achei, ali em Gênesis, a partir de 1:25, vem falando dessa questão do propósito que Deus deu para nós, como humanos, e também para os animais. A única diferencinha entre um propósito e o outro propósito é que tem uma palavrinha ali que fala assim, ó, que o homem ele vai subjugar. Então, assim, ele é o que vai governar, é o que vai estar acima dos outros animais e das espécies da face da Terra, né? Porque os animais, o propósito deles é a fertilidade, unicamente. Nós somos a fertilidade, mas subjugar esses animais. Okay? É isso aí. E isso está muito ligado à nossa identidade, né? Fomos criados à imagem de Deus, né? Deus é o governante de todo o universo. Fomos criados à imagem dele. Aí a gente já começa a entender o nosso propósito. Fomos criados para governar. E governar é o mesmo governo de Deus, que é um governo de amor, né? Era para a gente cuidar, na verdade, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, proporcionando para toda a criação o melhor ambiente possível, porque a nossa referência de governo é Deus. Deus é a nossa referência de governo, e ele governa com sabedoria, com amor, né? Então a gente começa entendendo a nossa identidade, e isso vai deixando muito claro a nossa missão. Ok. Bacana. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa nessa parte de sábado? Pastor, tem várias pessoas aqui já comentando, diz que nós estamos numa crise de identidade, né? E nós precisamos sair dessa crise, nós precisamos entender que fomos criados com um propósito, né? Me chama a atenção isso que o senhor falou, sobre que somos chamados a nos ensenhorear, né? Governar essa criação que Deus nos deu. Mas hoje eu costumo falar na igreja, né, às vezes, de que as plantas coordenam a gente, as plantas mandam na gente, os animais mandam na gente. É tudo o contrário, uma inversão valórica terrível.
né? O café, a maconha, a cocaína, o chá, tudo é planta. E tem gente que até treme a mão, né? Quando está sem tomar um cafezinho, fica louco quando não pega um tabaco, um cigarro, né? As plantas governam a cabeça da gente e não a gente governa a criação que Deus nos deu. Né? Uma forma de governar as plantas seria através dos medicamentos, né? Os medicamentos vêm das plantas, aí o homem está fazendo direitinho, a medicina faz direitinho, a planta ao serviço da humanidade. Agora a gente ao serviço do tabaco, ao serviço da maconha, da cocaína, essas coisas, é as plantas governando a gente. O plano de Deus é tudo o contrário, que nós governemos eles, né? E como isso é importante, Satanás sabe que isso é muito importante. Porque o que Satanás tenta fazer? Ele tenta destruir nossa identidade. Vamos aqui de maneira cristã, né? Com respeito a quem estiver nos ouvindo aí, mas de maneira cristã. Qual é o livro mais atacado de toda a Bíblia? Não é o livro do Apocalipse, não são os evangelhos. É o Gênesis. Gênesis é o livro mais atacado da Bíblia. Por quê? Por que Satanás não gasta tanto esforço atacando os evangelhos? Por que ele não gasta tanto esforço atacando o livro do Apocalipse ou o livro do Êxodo? Por que ele ataca o Gênesis? Porque quando ele destrói a nossa identidade, ele automaticamente destrói a nossa missão. Quando ele confunde na cabeça do ser humano a sua identidade, ele confunde também a missão do ser humano. Então, por exemplo, o que é o ateísmo, né? É tentar desvincular a sua identidade com Deus. É falar assim, não, você não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é igual a um animal. Você é igual a qualquer outro animal. Você não é melhor, né, do que um cachorro, do que um gato. Você veio do primo do macaco, né? Nós temos um ancestral em comum aqui. O que Satanás, o que o mundo está tentando fazer? Destruir a nossa identidade. Confundir a nossa cabeça para que a gente não tenha mais a nossa criação vinculada com Deus. Porque a partir do momento que nós perdemos isso, é automático. Ele não precisa mais se esforçar para as outras coisas. É automático. A missão morre, ou a missão muda. Porque a minha missão está vinculada à minha identidade. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, é natural que surja um propósito. Quando ele destrói isso, aí todo o restante da Bíblia perde o seu valor, né? Destrua o livro de Gênesis, acabou. Aí não tem mais a identidade do ser humano, nós não fomos mais criados à imagem de Deus. Aí, se nós não fomos criados à imagem de Deus, não existe pecado, não existe ali o pecado de Adão e Eva, tudo isso é invenção. Se não existe pecado, o evangelho, amigo, é só uma história de um homem bom e extraordinário que viveu, não tem a ver com o Salvador do mundo. Aí tudo perde o valor. Então, olha como Satanás, ele é astuto, né? Ele não perde tempo batendo em locais que são importantes. Ele não fica tentando cortar os galhos da árvore, ele mata a raiz. Ele mata a raiz dela e ele sabe que automaticamente essa árvore vai morrer, né? Então, por isso que eu gostei demais do assunto da nossa lição, porque vai lá na raiz, né? A gente tem que entender essa nossa identidade, entender quem nós somos, porque aí fica muito claro diante dos nossos olhos o nosso propósito. Pastor? Oi. Eu achei muito interessante, dentro dessa aplicação que o senhor colocou aí, da questão nós entendermos, né, quem eu sou, porque Deus, ele fala assim na Bíblia, na palavra dele, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E é justamente essa falta de conhecimento, eu vejo basicamente em dois aspectos. Primeiro é quem eu sou, qual que é a minha missão de vida, qual que é o meu propósito, né? E segunda coisa muito importante é quem é o meu Criador? De onde eu venho, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer na vida? E por isso Deus ele alerta os seus filhos. O meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente vê hoje uma crescente muito grande de trabalhos e pessoas fazendo processos de coaching. E se fala muito em boom de coaching. Por quê? Qual que é a função desse pessoal? O que eles fazem? Eles meio que dão um propósito para a vida das pessoas. Sendo que nós, cristãos, temos
na própria Bíblia, o nosso melhor coach, que é Deus falando, filho, esse é o seu propósito, essa é a sua missão de vida. E é bacana porque a lição ela vai vir trazendo uma abordagem de homens, né, de personagens de Deus, que eles, a princípio, não entendiam sua missão, né, o seu propósito, mas quando Deus apresentou para eles o seu plano, a sua missão, e eles abraçaram a missão, a causa de Deus, a obra do Evangelho, eles tiveram a vida transformada, a sua vida mudada, e mudou a história do mundo. Jeter, quer falar alguma coisa? Pastor, eu acho interessante, na lição dessa semana, dos jovens, ela tem um ponto que é paralelo com a lição dos adultos do trimestre. Um desses pontos é que a lição dos adultos do trimestre, o tema dela é como interpretar as escrituras. E a lição dos jovens da semana é qual a sua identidade. E daqui a pouco eu vou falar um tema, eu vou entrar no tema, que é a formação da identidade. Um ponto é semelhante ao outro, porque, para nós, a maioria de quem está na live é cristão. E se não é cristão, é simpatizante a cristão ou quer conhecer um pouco mais sobre Cristo. E se nós, como o senhor falou, para eu saber quem eu sou, para eu saber quem eu fui, eu vou aonde? Na Bíblia. Nós não temos, olhando para trás, não temos infinitos antepassados. Uma hora os nossos antepassados, eles acabam. Vai acabar em quem? Adão e Eva, certo? Não vai ser infinito. O pai do pai, porque Adão e Eva criou todo mundo. Nós somos filhos aqui na Terra de Adão e Eva, dois seres criados por Deus, somos todos criados por Deus. Isso aí é um outro tipo de tema assim a ser discutido. Mas assim, o senhor falou, é fato. Eu quero saber quem eu sou, eu vou na Bíblia. Eu sou cristão, eu vou na Bíblia. Satanás, ele tem o plano dele hoje em dia, é de queimar a Bíblia sem tocá-la, e é esse ponto que o senhor falou, que é destruir a criação. Ele destruiu a criação, como o senhor falou, a Bíblia inteira é inválida. Não tem para que eu seguir o resto da Bíblia, não tem para que eu acreditar no resto da Bíblia se eu não acredito que eu fui criado por um Deus que hoje em dia ele olha por mim, ele cuida de mim e ele está por mim. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse tema aí da formação da identidade, que eu vou abordar um pouco mais esses assuntos aí que vocês estão comentando, que a gente está comentando agora. Então, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Terminando aqui essa parte de sábado, então, como isso é importante. Nós temos que olhar com carinho para Gênesis, principalmente os 2 primeiros capítulos onde apresenta a criação, porque a partir do 3 aí já vem queda, já vem todas as coisas. Porque naqueles 2 primeiros, a nossa identidade é revelada, E voltando, né, Satanás sabendo disso, ele ataca lá, na raiz do problema, porque se você não sabe quem você é, teu propósito pode ser qualquer propósito. Eu costumo dizer que o navio que não sabe para onde está indo, qualquer lugar para atracar é lugar, entendeu? O navio não tem missão, está indo para qualquer lugar. Então, qualquer porto que ele chegar, está certo. Então, nós não somos assim, nós temos um propósito, né? Nós não estamos aí navegando nesse mar sem direção. Pelo contrário, e o que nos dá direção é a nossa identidade. Pastor, quer falar, pastor? O seu áudio, pastor, o seu áudio. Aí. Me pegou no flagra aqui, eu estava conversando com o pessoal está muito animado. Eu não vou falar de mim, vou falar aqui o irmão Beto. Quem será o irmão Beto, hein, Jeter? Tem um senhorzinho todo orgulhoso aqui, comentando, quando não temos identidade, não sabemos para onde ir. Se não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Aquilo que o pastor Alan falou, não é? Olha que coisa maravilhosa. Os comentários aqui, verdade. Quando não buscamos conhecer Jesus e viver a sua vontade, nossa vida não tem sentido. A Andressa mandou esse comentário.
Oh, bom sábado. Feliz aniversário, pastor Alan. Para quem não sabe, quem está se linkando agora na live, o pastor Alan está celebrando o aniversário dele aqui com a gente. Nós estamos sendo o bolo para ele. Oh, que beleza. Estamos em dívida agora, viu, pastor Alan? Vamos mandar um iFood, como chama? Algum presente. Um iFood. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado por estar conosco. Elisângela, Valdesides, todo mundo mandando fotos. No final, eu estou montando um PowerPoint aqui com as fotos. A Vanessa, nossa regional de jovens, pastor Alain. A Vanessa está aqui ligadaça, diz que a live está muito boa e eu estou desafiando ela a pentear o cabelo para bater uma foto. A gente tá sabadão em casa, né? A gente fica assim mais... Brincadeira, viu, Vanessa? Você é muito querida. Manda uma foto aí para postar lá no final. Ana Cristina mandou, a Irmã Ruth de São Gonçalo. Gente, tem muita gente interagindo. Pastor, está muito bom o repasso da lição. Nós precisamos dessa identidade, nos identificar. E o livro é que nos mostra isso. Pode continuar aí. Então vamos avançar, vamos para a parte de domingo. Quem ficou responsável pela parte de domingo aí? Porque aí a gente começa a avançar, senão a gente vai ficar só no sábado aqui. Essa parte grande aí de domingo. Parte gigante, né, Jeter? Essa aí é grande. É isso aí. Pessoal, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente, tá bom? Olha só, a parte de domingo, ela pede basicamente 3 coisas para a gente fazer ali. E o Jeter fala que ela é gigante porque ela pede para a gente copiar Atos capítulo 7, né? Copiar o capítulo inteiro, ou reescrever as passagens com nossas palavras, ou fazer um esboço do capítulo todo. E é legal o capítulo de Atos, se você pegar a sua Bíblia e for lá em Atos, capítulo 7, vocês vão ver que todo esse capítulo ele vem tratando com base o discurso de Estevão, né, quando ele está fazendo a sua defesa perante ali o Sinédrio, né, aqueles líderes judeus. Os líderes judeus estavam indignados com as atitudes de Estevão, com a mensagem que Estevão estava apresentando para aquela população, e então eles resolvem prender, e para isso eles vão lá e subornam pessoas para que prendam e que falem mentiras a respeito de Estevão. E aí esse é o cenário da situação. Quando isso acontece, Estevão, então, ele vai apresentar a sua defesa, o discurso de defesa, né? Atos 7 apresenta. E então Estevão ele começa a descorrer a história dos hebreus, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, e ele vem até ali Moisés. E é bem bacana que é justamente esse o tema central aí de domingo, dos versos 20 até os versos 36. E o bacana quando ele apresenta Moisés para o povo que estava ali, né, interrogando ele apresenta justamente que Moisés ele tinha uma missão, né? Ele sabia qual que era a nação dele, ele tinha uma missão, e a missão de Moisés era muito clara para Estevão ali, que era apresentar Jesus, né? Apresentar que viria um libertador. Essa é a principal mensagem que Estevão coloca ali, que Moisés deveria fazer. E que essa mensagem ela estava perdida, ela estava se perdendo, né? Porque as pessoas estavam sem esperança, né? Desde o pessoal lá no Egito estavam sem esperança, até os judeus ali daqueles dias também. Eles não viam muito sentido na sua vida por causa do subjugo romano que eles viviam. E eles viviam naquela expectativa de que chegasse um libertador, né? Para que trouxesse a liberdade que eles queriam. Tanto que alguns confundiram o próprio Jesus. Jesus vem para nos trazer a liberdade. O Senhor vai ser o nosso rei. E ele falou, olha, não é bem assim, né? O que vocês estão pensando. E quando Estevão apresenta Jesus de uma forma diferente, através da história dos hebreus, e ele conclui, então, ali, falando para ele, olha, vocês mesmos crucificaram o próprio Jesus, né? O próprio libertador, o Messias prometido, os camaradas ficaram desesperados, rasgaram as vestes, indignados, né? E como eles já tinham preparado todo um cenário
para acabar com a vida de Estevão, e eles conseguem, com essa palavra de Estevão, é bacana que a Bíblia ela apresenta logo em seguida, depois que Estevão ele conclui a sua obra, né, a sua missão, que essa era a missão dele, apresentar um libertador. O próximo personagem que aparece é justamente Saulo, na hora que ele é morto. E isso é muito curioso, porque a partir então de Saulo, todo o evangelho, toda a Bíblia, toda a história do cristianismo toma uma outra proporção. Então a gente percebe, lendo Atos, uma linha de personagens, de homens, mulheres, que eles sabiam qual era a missão deles, que era apresentar um libertador. E então eles vêm ali até Moisés, e a lição de domingo ela aborda então esse personagem de Moisés e faz essa introdução, que eu achei muito bacana, muito pertinente. Olha, e muito legal mesmo. Esse texto, assim, o discurso ali de Estevão, vai deixar bem claro a identidade daquele povo, né? Quando eu li o texto, a minha mente se voltou a Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, né? O início ali daquela nação. Começa com Abraão, aí Deus fala assim, Abraão, se tu uma bênção, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus já mostrou o propósito, né? Que o propósito pelo qual ele estava usando Abraão e a sua descendência e faria deles uma grande nação, era para abençoar todas as outras nações, todas as outras famílias da terra. E como ele abençoaria? Através de Jesus, através do Messias que viria. Através do Messias que viria da descendência de Abraão, né, ele abençoaria todas as famílias da terra. Só que, aí a lição vai abordar aqui, né, a questão da palavra com a tradição, né? Porque aquele povo se transformou num povo muito grande, muito forte, cheio de tradições, e as tradições acabaram subjugando até a palavra, né? Não era tão importante mais a palavra, não era tão importante mais a revelação que Deus tinha para eles, mas as suas próprias tradições. E aqui talvez é onde o ponto em que a nossa lição jovem mais se encaixa com a lição dos adultos. Porque a lição dos adultos vai falar sobre isso, né, pastor? Você fez um resumo aí sobre a questão da palavra, da revelação e da tradição. A tradição não necessariamente é ruim, pelo contrário. A tradição que cria uma certa identidade como povo, sabe? A tradição, ela é importante. Qual é o problema da tradição? Quando ela começa a querer assumir o lugar da palavra. Quando a tradição se torna mais importante do que a revelação. Aí é onde ela precisa ser questionada, ser revista, porque aí talvez aquela tradição não está funcionando. E é o que acontece ali, né? Porque Estevão está apresentando a revelação, a palavra, e as pessoas estão agarradas à tradição. Agarradas à tradição judaica, as coisas ali enraizadas à tradição deles, e aqui existe uma luta, né, bem distinta em relação a essas duas coisas, e a Bíblia vai deixar isso bem claro, né? Estevão tentando mostrar a identidade do povo, indo lá nas suas origens, explicando sobre Adão, sobre Isaac, sobre Jacó, para que eles entendessem o seu verdadeiro propósito, mas o povo se perdeu nas tradições, e por se perder nas tradições, acabaram crucificando o Messias, né? Aqueles que eles aguardavam, eles acabaram crucificando. Não sei se o pastor quer pontuar alguma coisa também. Liga o microfone. O áudio, pastor, o áudio está desligado. Tem que ligar o microfone aí. Pode avançar. O povo está... Vou aproveitar, então, a Nagner está aí conectada, a Mirna Moraes, a Edila, Jaiane, feliz sábado. Gente, tem muita gente aqui comentando, diz que está muito bom o repasso da lição, está muito esclarecedor. Donizete, concordo com Evaldo, pois querer ganhar dinheiro é fácil, não é bem... Eu entendi aqui. Não vou ler, não.
não vou ler tudo não, porque alguns escrevem um testamento aqui, mas está todo mundo concordando, entendendo de que é necessário a Bíblia, né, o livro, né, em cima das tradições, em cima da cultura, tudo não é negativo, a tradição não é negativa, né? A cultura também não é negativa, né? Mas nós devemos sempre usar com nossa decisão, ir até o livro, a palavra, e ela vai nos orientar da maneira mais... na própria palavra havia muita tradição, né? Por exemplo, duas esposas, né? A gente fica louco com uma, imagina duas, quatro, estou brincando. Mas, olha, muitas coisas fortes de tradição estão na Bíblia. Só que a tradição vai passando, vai perdendo o seu valor. E o que permanece é a palavra, a vontade de Deus. Obrigado, pastor. O povo está vibrando aqui, viu? Feliz aniversário mais uma vez, pelo WhatsApp. A Igreja do Bom Pastor, aqui, Eliano, Donizete, vocês vão ver aí, estão de lenço, né? Ó, aí sim, hein? Aqui, ó, falar nisso, ó, tô com a camisa do Atos, tá, gente? Porque tá tendo movimento, viu? Fala um pouquinho disso, pastor. Fala um Oi? pouquinho disso. Fala um pouquinho dos Atos aí, vamos aproveitar o Pois é, gancho. galera, ó, o Atos, ele não foi cancelado, tá? Ele foi adiado por causa do coronavírus, mas ele não foi cancelado. Então, para quem não havia feito a inscrição, então surgiu aí uma nova oportunidade, né? Porque o Atos foi lançado para o ano que vem, só que na mesma data do Atos desse ano, nós vamos ter um Atos online, tá? Do dia 11 ao dia 14, que seria o nosso Atos esse ano de junho, lá no Mineirinho, nós vamos ter um Atos online, com várias participações envolvendo toda a juventude da nossa União, os jovens do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, o Atos é um movimento aí que está mobilizando a juventude na nossa União, nesses 3 estados, e nós teríamos um encontro físico com quase 6 mil jovens no Mineirinho, só que foi adiado para o ano que vem, só que nós continuaremos com o Atos esse ano, mas de maneira online, um encontrão online, com um monte de programação, vai ser fantástico, na mesma data, e o ano que vem a gente vai ter o nosso encontro físico lá no Mineirinho, 6 mil jovens adorando ao Senhor lá, vai ser demais. Mas, pastor, voltando aqui para a nossa lição, quer falar alguma coisa do Atos? Vamos que temos meia hora. Aqui está falando movimento. Está tendo movimento. Só para concluir aqui, porque aqui foi uma questão entre, né, tradição e a Bíblia. O pastor colocou aqui sobre a cultura também, né? E o que é cultura, né? A gente fala cultura. O que é cultura? Cultura é um pacotinho, imagine uma sacola com 3 elementos lá dentro: valores, regras e princípios. Esse é o pacotinho que forma uma cultura. Então, o que é uma cultura? São uma junção de valores, uma junção de regras e uma junção de princípios de um determinado povo. Isso cria a sua cultura. Como o pastor disse, isso não é ruim. O problema é que quando os valores de determinada cultura afetam os nossos valores como filhos de Deus. O problema é quando as regras dessa cultura entram em choque com as regras estabelecidas por Deus, que são os seus mandamentos. O problema é quando os princípios dessa cultura entram em choque com os nossos princípios, com os princípios eternos de Deus contidos na sua palavra. Então, não necessariamente a cultura errada, mas quando você absorve demais uma cultura, entenda que você está absorvendo princípios, valores e regras, que talvez não sejam os princípios, os valores e as regras de Deus e nem da sua palavra. Então, só para a gente entender um pouquinho aí. Vamos para a parte segunda, né? Você viu que eu empolgo. Lição eu sempre empolgo, cara. Quando eu tenho que passar lição geral na igreja, eu sempre empolgo, os irmãos têm que ficar me travando, porque estudar a Bíblia é bom demais, né? Vamos lá, parte de segunda. Quem ficou com a parte segunda aí? Bom dia, eu sou o Christian, para quem não me conhece ainda. Um feliz sábado a todos que estão presentes aí.
Hoje estaremos falando aí na parte de segunda do Deus tem um propósito. E tem falado aí na lição dessa semana da história de Moisés e da fúria que o faraó teve com o povo do Egito, o povo judeu. Ele decretou que todos os meninos do povo judeu fossem mortos. Mas Joquebede, com a sua sabedoria, o seu entendimento da palavra de Deus, preservou o seu filho. E ele foi criado pelo próprio faraó sem mesmo saber disso. E ele se tornou o libertador. Ninguém poderia imaginar que uma criança que foi decretada para a morte seria um futuro libertador do povo judeu. E temos aqui o propósito de Deus para Moisés não foi uma coisa tão pequena e de pequeno tempo, mas foi longo prazo. Joquebede teve o tempo essencial para mostrar para Moisés quem ele é nessa terra, o que ele é para Deus, o que ele é para o povo de Deus nessa terra. E quando Moisés se tornou um adulto, ele viu que não necessitava das riquezas, das comedices, das festas, da riqueza do faraó. E ele se identificou com o povo de Deus. Então ele se uniu ao povo de Deus, ele lutou ao lado do povo de Deus para poder conseguir a libertação, tirar o povo de Israel há mais de 400 anos sofrendo aflição. Moisés teve a sua oportunidade de os resgatar, os levar em segurança pelo deserto. E assim devemos ser hoje. Devemos ter aí a presença, o conhecimento, a essência que Deus nos deixou e nos mostrou nos dias de hoje. Não é fácil, não é nada fácil viver nos dias de hoje, tendo propósito na vida de Deus. Mas com a presença de Deus em nossas vidas, a gente jamais vai perder essa essência. A gente devemos estar no mundo, mas não viver como o mundo vive, mas se mostrar a Cristo ao mundo. Temos aqui, tem pessoas que nasceram na igreja, tem pessoas que já entraram na igreja como adultos, mas hoje sim, ainda continuam com os ensinamentos e ainda tem a essência de Deus em seus corações. E acredito que em breve estaremos nas mansões celestiais, glorificando o nome de Deus, nosso Senhor. A história de Moisés, assim, ela veio para deixar claro, né, tudo aquilo que a lição tá tratando aqui, né, porque ela vai apresentar essa questão identidade e propósito de maneira muito clara, né, do jeito que você falou aí para gente, e de maneira muito clara. Deus tinha uma missão para Moisés, né? Deus tinha uma missão para ele. Só que ele teve que entender quem ele era para entender a sua missão. E aqui entra a figura da sua mãe, né? Igual você falou aí, que Deus conduz todas as coisas a ponto que mesmo a filha do faraó adotando Moisés, ali a gente conhece a história, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas ela entrega para a mãe real de Moisés para que ela pudesse cuidar e criar dele até os 12 anos. Então, Moisés, embora fosse o filho da princesa do Egito, lá, ele foi criado pela sua mãe israelita até os 12 anos. E a sua mãe pôde mostrar para Moisés quem ele era. Né? Ele pôde aprender as suas raízes, quem ele era, que ele era judeu, ele era israelita, né? O porquê daquela nação existir, qual era o propósito que Deus tinha para aquele povo. Então aquilo ficou enraizado de maneira tão forte no coração de Moisés, porque ele entendeu quem ele era. Aí a gente entende do porquê, depois de adulto, ele prefere ficar do lado de um israelita que estava apanhando lá, por isso que ele prefere ficar do lado daquele israelita e até mata ali, né, o
o soldado egípcio e tal, e acaba perdendo o possível trono ali do Egito. Por quê? Porque ele entendia quem ele era. Embora ele estivesse sendo criado como um príncipe ali, porque a lição vai dizer que ele estudou sobre a cultura militar, sobre a ciência do Egito, né, que era a civilização assim mais bem preparada do mundo naqueles dias. Mas aquilo não mudou a cabeça de Moisés, porque os 12 primeiros anos com a sua mãe criou a sua identidade, ele sabia quem ele era. Então aquilo fez com que ele passasse por toda a cultura egípcia sem se esquecer de quem ele era, e no momento exato ali ele não teve medo de se posicionar, né? Não, eu sei quem eu sou, né? Eu estou vendo aqui o meu povo sofrendo, eu não consigo mais ver aqui esse meu povo sofrendo. Então, como a identidade deixa clara a nossa missão, né? Então, Moisés entende a sua missão a partir do momento em que a sua identidade está bem estruturada. Imagina se ele não tivesse os 12 anos ali com a sua mãe israelita para estruturar a sua identidade, quem ele era. Com certeza, se ele tivesse sido criado pela princesa desde ali dos primeiros meses, para ele olharia com o mesmo olhar de qualquer egípcio para os israelitas, como escravos, né? Ele se sentiria um egípcio. Ele era príncipe do Egito, mas ele não se considerava um egípcio, ele era israelita, né? Então a sua identidade é construída ali. Ô, pastor, só para complementar o que você comentou, uma coisa que eu acho interessante é trazer isso para os nossos dias atuais. Por quê? Hoje nós temos crianças e, assim, nós devemos ensinar essas crianças, nós devemos contar a historinha da escola sabatina para essas crianças. Por quê? Porque é aí que nós formamos a identidade dessa criança. Tá? Então, assim, pais que estão ouvindo a live, se você tem criança pequena, filho pequeno, faça. E isso vai fazer a diferença na vida do teu filho lá na frente. E é tão importante isso que você falou, é tão importante que existem tantos pais, até pais cristãos, que estão mais preocupados com a escola que eles vão pôr os seus filhos, com a roupa, com os brinquedos, do que com o ensino da palavra. Porque eu sou pastor, vou ser sincero aqui, vou rasgar o coração. Pastor Marco, desculpa aí se alguns irmãos ficarem chateados. Mas, por exemplo, tem criança que chega lá na classezinha nossa, da escola sabatina, com a roupinha de marca, sabe? Com bons brinquedos, mas sem uma lição na mão. Aí mostra qual é a prioridade do pai, né? O pai está preocupado em dar boas roupas, o pai está preocupado em dar bons brinquedos, o pai está preocupado em colocar nas melhores escolas, mas o pai não está preocupado em criar no filho a sua identidade. E a sua identidade só é criada, amigo, com o estudo da palavra. Mas, pelo contrário, nós também temos irmãos simples, que não tem talvez a melhor roupa para dar, o melhor brinquedo para dar, mas o filho tem sempre uma lição na mão. O filhinho sempre chega na classe preparado. Esse pai, que é mais simples, é muito mais sábio. É muito mais sábio. E ele vai colher os frutos lá no futuro. Ele vai colher os frutos lá no futuro. Então, pai que está ouvindo a gente aí, entenda isso. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a construção da identidade dele nos primeiros anos, e a construção dessa identidade tem a ver com a palavra de Deus. Eu me lembro que a minha mãe entrou para a igreja, eu tinha 7 anos de idade. A minha irmã caçula tinha 5, o menorzinho tinha 1, e a minha irmã mais velha tinha 9. Então, nós ainda éramos pequenos. E quando a minha mãe entrou para a igreja, não faltava culto lá em casa, não faltava culto de pôr do sol, a gente fazia corrida bíblica no culto de pôr do sol. O culto de pôr do sol era para criar nossa identidade. Eu aprendi livros da Bíblia, eu aprendi a manusear a Bíblia na minha casa, sabe, com os meus irmãos. A minha mãe fazia
fazia desafio entre a gente no culto de Pôr do Sol para saber qual dos filhos sabia mais livros da Bíblia de cor. Era uma brincadeira para a gente. Chegava no Pôr do Sol e a gente começava. Quem sabia mais verso? O que a minha mãe estava criando em nós? Identidade. A minha mãe estava criando em nós amor pela Bíblia, pela palavra, sabe? Eu decorei os versos de cor da Bíblia para ganhar dos meus irmãos no Pôr do Sol, na corrida bíblica. Então, a minha mãe estava criando identidade na gente, fazendo a gente amar a Bíblia. E hoje a gente não tem isso mais nos lares, não tem mais pai preocupado, sabe? Em fazer o filho se apaixonar pela Bíblia, criar essa identidade. É mais pai preocupado em dar boa roupa, colocar na melhor escola. E isso é um perigo, isso é um perigo. Ô, pastor, algo que eu acho interessante, que é bom falar também, que a lição tratou, foi sobre as experiências. As experiências que Moisés teve. Depois dos 12 anos, ele foi para o palácio, ele morou com a sua mãe, que era princesa e tudo, e ele teve uma criação também dentro dos parâmetros dos egípcios, né? Mas isso não influenciou a sua missão. Não influenciou aquilo que ele acreditou, aquilo que foi implantado pela sua mãe, claro, da forma mais sábia, não deixou que as experiências que ele teve lá nos egípcios mudasse isso. E é algo que a gente precisa trazer. Às vezes a gente quer ter uma experiência de algo, hoje, nos dias de hoje, né? Experiências de algo, mas que contradiz com a palavra de Deus, contradiz com o propósito da nossa vida. Né? A gente tem que pensar nisso também. As experiências que eu quero viver têm a ver com o que Deus quer para a minha vida, com o propósito que eu tenho para esse mundo. É interessante, porque Atos, capítulo 7, verso 22, a Bíblia relata assim, né? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha o conhecimento que ele adquiriu com a sua mãe Joquebede, com a princesa, o tornou um homem poderoso em palavras e obras. O pastor colocou aqui que a gente tem 15 minutos, galera. Aí, vamos tentar avançar aqui, então. Vamos para o próximo. Vamos para terça-feira, é isso? Já na terça, né? Pastor, é isso mesmo. Vamos avançar. Vamos lá. Se você quiser ficar até meio-dia, a gente fica, porque se eu tá bom? Eu pus aí só para ter uma noçãozinha dos 15 minutinhos só, mas tá tudo bem, tá todo mundo em casa. Sinta-se na sua casa também. Tá todo mundo. Deixa eu ler um comentário aqui. Os seguidores de Cristo devem, porém, se isolar do mundo em princípios e interesses. Não. Os seguidores de Cristo devem se isolar do mundo em princípios e interesses. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens. Olha, essa é uma passagem de Ellen White, a irmã Claudinha que mandou aqui. Até porque nós somos sal, né, pastor? A gente é sal, a gente é luz, né? Então, a oração de Jesus ali, a oração sacerdotal na quinta-feira, né? Ele fala, eu não os peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem que estar aqui porque a gente tem que ser sal. Agora, o que a gente não pode abraçar são os princípios, as regras e os valores do mundo que são diferentes dos nossos. Isso a gente não vai fazer. Mas a gente vai para o mundo para fazer a diferença e mostrar os princípios, as regras e os valores do reino de Deus, né? É isso mesmo. E tem aqui a irmã Cleusa, muito bem, Claudinha. Interessante o comentário da Mariane, a Lisângela está falando aqui. Pastor Enoque deve estar aí assistindo a gente, viu? A irmã Cleusa está aí, a esposa. Um abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo e participando interativamente. Eu estou com uma porção de fotos, o PowerPoint vai ficar bem legal no final, viu, pastor? Que legal. Pode continuar aí. O tempo então vamos lá. A parte de terça-feira é a formação da identidade. Então vamos lá. Quem ficou com a terça-feira aí? Vamos lá. Eu? Vamos lá. Fiquei com a parte da terça, informação da identidade. Esse é um tema que ele é um pouco psicológico. Quando a gente fala de formação de identidade, a gente tem que analisar pontos psicológicos disso, porque tudo se trata do ambiente que a gente vive. Vamos lá. A formação da identidade ela é uma coisa histórica, certo?
coisa histórica, cultural, o país que nós vivemos, a cidade que nós vivemos, interior, capital, tudo isso influencia na nossa identidade, certo? A lição, ela aborda para a gente um personagem bíblico histórico. Eu gosto de colocar personagem bíblico histórico pelo fato de que, quando eu falo um personagem bíblico, para aqueles que não gostam muito de ler a Bíblia, para aqueles que tá conhecendo agora, ou que tem um certo receio de estudar, parece que um personagem bíblico é um personagem fictício. Está na Bíblia e não aconteceu no nosso mundo. Então, personagem bíblico histórico. Está na Bíblia, livro sagrado, e teve e aconteceu no mundo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente tem que passar para as outras pessoas. Ela deixou em Atos ali para a gente um texto para a gente meditar na formação da identidade. E o personagem bíblico histórico que ela traz para a gente é Moisés. Um texto onde que fala, começa ali, eu vou degustar um pouquinho o texto aqui, o comecinho desse texto, para a gente entender um pouco mais da formação de um homem, um ser humano, de um homem. Vamos lá. Ele falou que por 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai, tá? Como o pastor falou, 12 anos junto com a tua mãe. Então, o que a gente pode interpretar com isso? Que Moisés, quando ele saiu da casa de sua mãe, de seu pai, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual eram as suas raízes, certo? Então, ponto. A gente já começou a entender que ficou esse tempo, então ele sabia quem ele era, ele sabia de suas raízes. Vamos lá para o próximo texto que eu quero falar. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Vamos lá, na sarça ardente, quando Deus falou com Moisés, ele era poderoso em palavras? Não era. Ele queria, Senhor, eu tenho travas nas línguas, eu não consigo falar, eu não consigo. Tanto é que o seu irmão, Deus, você não vai falar, teu irmão vai falar por você e você vai passar para ele tudo que eu falar para você. Então, assim, podemos degustar aqui desse seguinte: Moisés, ele era um jovem, como todo jovem, ele era um jovem confiante, um jovem cheio de si. Por quê? Ele conhecia 2 mundos. Ele conhecia o mundo simples dos hebreus e conhecia o mundo das riquezas dos egípcios, banquetes. E assim, é interessante que a lição de terça-feira, dessa semana, ela é para jovens, mas não só para jovens. Por quê? Moisés foi começar a sua missão de vida com quantos anos? Quando ele tinha 80 anos. Porque ele falou que com 40 anos ele foi procurar seus irmãos. Depois de 40 anos aconteceu lá que ele matou o egípcio e foi para o deserto, onde ficou 40 anos até Deus entrar em contato com ele na sarça ardente. Então, talvez muitos de nós, jovens, adultos e até mesmo pessoas mais velhas, hoje em dia não sabem qual é a missão, porque às vezes Deus está nos forjando, certo? Deus nos forja, porque Deus ele não aceita a gente como a gente é, ele recebe a gente como a gente é, diferente. Vamos para a próxima fase, tá? Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel. Moisés, ele sentia ele sentia falta de algo. Porque pensa, dotado de toda a ciência, cercado de pessoas cultas e inteligentes, ele sentiu o desejo de visitar seus irmãos. Então, opa, peraí, alguma coisa me falta. E aonde que o quê? É a criação dele, que ele teve no princípio. Enfim, estamos entendendo, né? Vamos continuar, para a gente... Só 15 minutos, né, pastor? Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvar por intermédio dele. Isso daqui é muito interessante nessa análise que a gente está fazendo. Por quê? Vamos lá.
Porque Moisés, ele pensava na sua juventude, na sua adolescência, que ele era o Salvador, que ele era o Salvador do povo. Ó, Deus vai me constituir para eu salvar o povo. Aqui está aqui, ó, Moisés cuidava que seus irmãos queriam que Deus os salvasse por intermédio dele. Então, a princípio, ele se achava, não, peraí, ó, eu estou aqui, Deus me colocou nessa posição, porque eu vou salvar todos vocês. Só que Moisés não estava preparado, porque logo quando ele mata o egípcio, ele, com medo do que aconteceu, das palavras do homem que ele repreendeu quando brigava com o seu irmão, ele fugiu para o Egito. Então, Moisés passou 40 anos no Egito com Deus trabalhando o seu caráter, mudando o seu pensamento, e assim, quando nós ficamos muito longe de quem nós gostamos, nós por exemplo, eu brigava com a minha irmã direto. Quando eu fiquei longe dela, eu pensava, putz, caramba, ela faz falta. Minha mãe, a mesma coisa. Minha mãe faleceu. Hoje eu penso, putz, por que eu não cheguei para minha mãe e falava, mãe, putz, como que eu era como criança? Porque hoje eu tenho um filho pequenininho e eu quero saber coisas dele, só que eu queria saber coisas de mim também. Como que eu comecei a andar? Qual foi a primeira palavra que eu falei? Qual foi a primeira comida que eu comi? Eu era enjoado para comida? Coisas que eu não sei sobre mim. Talvez meu pai sabe, mas não tanto quanto a informação que minha mãe daria para mim, certo? Então vamos lá. Aqui na lição ela abrange 3 tópicos de identidade: o histórico de vida, singularidade e a afiliação. Como eu falei, a questão do histórico de vida, a questão da identidade é uma questão histórica, onde eu falei, nós como cristãos, se nós aceitamos a Bíblia e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e intercessor, eu vou para a Bíblia. Eu indo para a Bíblia, eu tenho lá, acaba lá em Adão e Eva, certo? Então, eu já tenho aí uma base de, opa, peraí, eu sou cristão e eu sou temente a Deus. Beleza. A criação, o ambiente que você vive, por quem você é cercado, me diga com quem tu anda, tu és, é uma frase que muito jovem não entende, mas que é fato, é realidade. Infelizmente, você pode andar com um cara que fala gíria, você não vai falar todas as gírias que ele fala, mas no final ali, umas 2 ou 3 você vai estar falando, porque vai enraizando isso na gente, a nossa afiliação, quem eu escolho. Antes eu andava de skate. Eu da igreja comecei a andar com o pessoal que andava de skate. Eu de estilo de roupa social, comecei a usar calça larga, roupa larga, tênis largo. Comecei a falar igual, mano, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para que meio que a gente quer ir. E assim, quando eu conheço quem eu fui e por que eu fui, porque é interessante saber o porquê foi. Porque foi assim, eu fui um menino arteiro. Mas por que eu era um menino arteiro? Porque eu tinha interesse por aventura, por adrenalina. Putz, então é um ponto. Você era um rapaz que gostava de adrenalina e você talvez herde isso hoje em dia, certo? Então, basicamente é isso daí que eu quero passar para vocês. Não vou estender mais, eu ia estender mais aqui, mas eu não vou estender mais por conta do tempo. Vou deixar aí tem aí a quarta, a quinta e a sexta ainda para ser comentada. Então é isso aí. Quem quiser, depois a gente pode fazer uma outra live falando desse tema, desse assunto, envolvendo a Bíblia, com certeza. E é isso aí. Basicamente isso daí. Então, trazendo então assim para os nossos dias, talvez para os jovens que estão nos ouvindo aí, até para os adultos, então a nossa identidade ela tem a ver com a nossa criação, né? Aonde a gente foi criado, o ambiente que a gente foi criado, isso vai determinar muito quem nós somos, por que enxergamos o mundo daquela maneira, tal. A singularidade, né? Nós somos únicos, né? Isso é verdade, nós temos uma única digital, nós somos únicos, né? E essa nossa afiliação, ela nos explica muitas coisas. Então, jovem, às vezes você fala assim, não, mas não tem nada a ver andar com aquele grupo de pessoas. É inevitável
você vai começar a se parecer com aqueles que estão ao seu redor, né? Os especialistas dizem aí que nós somos uma mescla das 5 pessoas mais próximas a nós. Então, isso é de se pensar, né? Quem são as pessoas mais próximas a nós? Porque essas pessoas vão estar influenciando a nossa identidade constantemente. Então, se nós colocamos ao nosso redor pessoas que têm um caráter duvidoso, isso pode começar a influenciar o teu caráter. O ambiente molda você. Pegando o que o Jeter falou aqui, existem 2 Moisés aí. O Moisés, até os 40 anos, ele era poderoso nas palavras mesmo, porque ele estava num ambiente de constante estudo, ele era colocado diante do exército egípcio constantemente, ele estava ali constantemente. Quando ele sai, ele fica 40 anos isolado no deserto, só cuidando de cabras e ovelhas. Ele perde todo o contato de lidar com pessoas, de se colocar na frente de pessoas, sabe, de mostrar sua autoridade. E o que acontece? Ele perde isso. 40 anos ali, não precisa conversar com ninguém mais, é só ficar cuidando de ovelhinha e tal, ele perde. Então, o ambiente nos molda. Essa é a verdade, o ambiente nos molda. O Moisés lá no Egito, se colocando diante do povo toda hora, do exército, sabe, sendo instruído, ele realmente era poderoso de palavras. O Moisés de 80 anos, que passou 40 anos isolado no deserto, já não tinha mais essa mesma habilidade, o ambiente já havia moldado ele. Então, aqui para a gente se preocupar um pouquinho com o ambiente, né? Jovem, se preocupe com o ambiente que você tem se colocado, que o ambiente vai exercer uma influência muito grande sobre o teu caráter, sobre a maneira com que você enxerga a vida, as coisas. O ambiente, as pessoas vão te influenciar. Quer queira ou não, o ambiente vai te influenciar. Né? Pastor, pode falar. A questão do ambiente, eu acho interessante porque, assim, uma vez que eu sei que se eu entrar em ambiente, que eu entrei em ambiente, aquele ambiente me mudou, fica mais fácil para eu escolher, para eu ir designando o meu futuro. Porque eu vou saber que, eu vou ser mais selecionado, seleto. Não, eu não vou entrar naquele ambiente, naquele grupo, porque eu sei onde que ele vai me dar, ele vai me levar. Então é interessante isso também. É diferente o misturar-se de Cristo lá. Porque Cristo não ia a um ambiente e às pessoas para poder beber do que aquelas pessoas tinham para oferecer como cultura. Jesus ia para oferecer água, era diferente. Jesus se misturava para oferecer aquilo que ia mudar a vida daquelas pessoas. Aí algum jovenzinho pode estar dizendo assim, não, mas eu sou luz, eu sou sal, então eu tenho que estar lá com a galera lá, porque aí eu influencio. Não, é diferente eu me misturar para me alimentar daquela cultura e eu me misturar com o objetivo de transformar aquelas pessoas, de levar para aquelas pessoas princípios e regras diferentes. Então, assim, e a missão é que vai dar esse foco, né? Se a minha missão, se o meu propósito é ir lá salvá-las, então eu sei o que eu estou fazendo. Se a minha missão é só me divertir, me alimentar do que eles têm para me oferecer, aí com certeza eu vou ser afetado. Vamos para a quarta-feira, pastor? O pastor está ali preocupado. Falta 5 minutos. Bora para quarta-feira, eu vou resumir o máximo que eu conseguir aqui. Quarta-feira traz 3 textos, né? Para a gente fazer um paralelo com o texto-chave da lição que foi falado lá de Atos em domingo. Bom, em Êxodo 2, fala que Moisés ele viu que os irmãos dele estavam sofrendo, que os irmãos estavam chorando. Ele viu que os irmãos estavam sendo humilhados e ele se preocupou e foi ter com eles, foi atrás deles. Só que quando ele chegou lá, ele se viu numa situação que ele acabou matando o egípcio, né? E ele se deixou levar pelas suas emoções,
ele se deixou levar ali pelo as coisas que ele estava sentindo. E com isso, um dia após, ele teve ali a recompensa de agir pela emoção, que foi a rejeição do hebreu, né? No Êxodo 3, já vem o chamado de Deus para Moisés, né? Que Deus também viu que o seu povo estava sofrendo, o seu povo estava chorando, ele viu o que os seus filhos estavam sofrendo, né? E ele fez o chamado para Moisés. E Moisés, ele teve medo, poxa, eu matei um egípcio, eles vão me rejeitar conforme eles me rejeitaram anos atrás. Então, Moisés, né, falou, eu não sei falar. E Deus tinha a solução. Mas e se o povo não acreditar em mim? Deus tinha também ali a solução para aquilo. Deus, ele já tinha um plano todo preparado para aquilo. E aí a lição traz também Hebreus 11, 23 a 27, que foi quando Moisés aceita o chamado, ele confia no plano de Deus para ele ali, a sua vida é transformada, porque foi um processo que veio acontecendo naqueles 40 anos que ele passou no deserto, e que foi concluída aquela transformação ali, e ele muda a história dos hebreus, né? Ele consegue ali levar os hebreus de volta para o caminho do Senhor, consegue pegar e salvar, né? Tirar o povo, os hebreus do Egito, né? Levar ele ali para o deserto e passar por toda a transformação que a gente vai uma chamada aqui, mas já está certo, gente, desculpa. Então, eu só queria falar uma coisa aqui. Nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, o que nos difere do mundo é os nossos princípios, é aquilo que nós queremos, né, para a nossa vida, aqueles princípios que foram implantados em nossa vida, é os nossos interesses, mas nós não devemos nos isolar do mundo, certo? Nós devemos separar os nossos princípios, os nossos interesses dos princípios e interesses das pessoas que estão vivendo no mundo. Consegui dar uma enxugada. Muito bom, sensacional. Acho que foi direto ao ponto, assim, né? E é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos que ter enraizado, né, quem nós somos, e entender que quando Deus nos chama, ele já preparou todo o caminho, né? Deus prepara. Se Deus tem um propósito para a sua vida, se entregue, não tenha medo. Porque se é Deus que está colocando aquela missão diante de você, Deus vai proporcionar os meios para que aquilo possa se concretizar, né? Então, assim, a parte de Deus na concretização da missão, né? Isso é importantíssimo. Nós entendemos a nossa identidade, entendemos a nossa missão, mas nós temos que entender que o Deus que nos criou é o Deus comprometido com a missão que nos deu também, né? E esse Deus vai proporcionar os meios para que essa missão possa ser cumprida. Então, não tenha medo. Sentiu que Deus está te chamando para alguma coisa? Sentiu que Deus tem aquecido o teu coração para uma determinada área da missão? Vá, amigo, vá sem medo, porque Deus capacita, né? Deus vai providenciar os meios. Eu fui chamado para fazer um evangelismo na África e Deus proporcionou os meios, me deu lá o projetor do pastor Maico lá para eu ir lá pregar. Deus ele não só nos criou, mas ele também está comprometido com a missão, porque a missão é dele. A missão não é nossa, nós só somos chamados para participar dela, né? Para ter uma parte nela. Mas a missão é dele e ele é o mais interessado no cumprimento dela. Vamos para a parte de quinta? Qual é a sua missão? Ok, pastor, vamos lá. Prometo que eu vou rapidinho, tá? Eu vou ver aí se 2 minutos e meio eu vou falar toda a parte de quinta-feira. O pastor Michael não ficar bravo com a gente, senão ele não convida mais nós para a live não, viu? Mas vamos lá. Ó, a lição de quinta, o tema é a Bíblia e sua missão, tá?
Uma coisa interessante que eu achei na parte de quinta-feira é que inicia falando ali a partir do batismo de Jesus Cristo. Então, diz na Bíblia que no momento que Jesus emergiu, né? Emergiu das águas, Deus confirmou a identidade dele de sendo Cristo e o Salvador, ok? Logo após o batismo, fala ali em Mateus 4:6, a gente não vai ler só para a gente andar, tá? Mas Jesus esteve no deserto e Satanás esteve com Jesus. Satanás falou para Jesus, né? Se você é filho de Deus, se jogue daqui, que os seus anjos vai te proteger. E assim, o que Satanás queria? Satanás queria atacar a identidade de Deus. Ele queria atacar para quê? Para jogar aquilo por terra, tá? Logo após, também fala ali em Lucas 12, 13 a 14, que Jesus estava ali com o povo, né? E aí chegou duas pessoas, né? Dois israelitas que estavam brigando por causa, cada um queria a sua parte da herança de um pai. Então, assim, pela segunda vez, agora não Satanás, mas sim o próprio povo, tentou atacar a identidade de Deus. E o que Jesus falou ali? Está em Lucas... Peraí, só um minutinho. Tá no livro ali de Lucas. Jesus, ele falou assim, ó, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Então, assim, pela segunda vez, não Satanás, mas agora o povo, tentou atacar a identidade de Cristo, tá? Depois, na lição, vinha falando ali em João 5, 46, 47, e João 7, 38, a respeito de que a Bíblia direciona Cristo. A Bíblia confirma que a nossa salvação vem por intermédio de Cristo, tá? E tem um relato de Ellen White que eu queria ler aqui para vocês, que está lá no Desejado de Todas as Nações, página 671, que fala assim, ó: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim, expõe o erro e expulsa-o do coração, pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si, ao seu povo escolhido. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo é o nosso intermediador, tá? Mas é a palavra, é a Bíblia, é o que está escrito que faz a diferença em função do Espírito Santo, tá? E aqui, só para finalizar a parte ali de quinta-feira, faz um paralelo entre a história de Moisés, que já vem vindo das outras semanas, e também a história de Cristo. Fala que Moisés foi rejeitado e Cristo também foi rejeitado pelos seus, ok? Então, pastor, essa é a parte de quinta-feira. Bom, então deixa eu fechar aqui, pastor Maicon, um minutinho, que aí você já mostra as fotos aí, então. O tempo Então, todo. galera, a lição de jovens, ela veio nos apresentando aqui, já agradecendo toda essa galera legal, inteligente aí que nos ajudou, né? Apresentou identidade e propósito. Então, isso tem que ficar bem claro. Você tem que entender quem você é, e quem você é muito mais importante, e a lição vai dizer isso na sexta-feira, quem você é muito mais importante do que o que você fala. A gente tem muito discurso bonito dentro da igreja. Discurso é bom, discurso mobiliza pessoas, isso é muito bom. Agora, discurso vazio, galera, porque o mais importante do que o que você fala é quem você é. Então, não esqueça de quem você é, não esqueça da sua identidade.
Não adianta ficar falando aí um monte de discurso que no fim todo mundo sabe que é um discurso vazio, até beirando a hipocrisia, porque você está falando de algo que você não é. Então se preocupe com a tua essência de verdade. Se preocupe com o seu caráter. Né? A lição ela vai falar uma frase na sexta-feira dizendo o seguinte, que caráter não é algo que se pode ser vestido, mas caráter é algo que irradia do interior. Então, a lição ela vai dizer isso, você não pode se esconder atrás de um caráterzinho cristão lá, sendo que no seu interior, o que está irradiando aí de dentro são coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Então, você tem que fazer esse exercício, né, conduzido pelo Santo Espírito de Deus, o que está de verdade influenciando o meu coração, né? Quem eu sou de verdade. Eu sou um cristão de verdade, eu permiti com que o Espírito Santo moldasse a minha vida, o meu caráter de verdade, ou eu ainda estou vivendo só uma vida meio que hipócrita, eu digo para as pessoas que eu sou, mas na verdade eu não sou. Né? Então que a gente possa se preocupar com isso, e eu quero terminar lendo lá Gênesis 1, 27, né? Que diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados para refletir a Cristo, né? Cristãos, né? Mini-cristos ali, discípulos de Cristo. É para isso que nós somos chamados. Então, nós temos um foco, nós temos já um caminho bem delineado ali para a gente poder percorrer. Então, que Cristo possa ser o nosso modelo, que Ele, né, como nosso Salvador e Criador, possa nos ajudar nesse processo de identidade e de missão. E as duas coisas andam unidas. Se a suma de tudo tem que ser essa, né? As duas coisas andam unidas. Entendendo quem eu sou, fica claro para mim a missão que eu tenho. Pastor, obrigado, viu? Foi demais. Eu que agradeço, meu amigo e pastor Alain. Eu lembro o dia que participamos da reunião, quando o pastor Alain foi escolhido líder dos jovens e desbravadores aqui da associação, que eu falei uma coisa para o pastor Alain e ele ficou assustado olhando para mim e falou assim, misericórdia. Eu falei assim, Alain, meus filhos estão nas tuas mãos. E o pastor Alain, se lembra, né, pastor? Ele olhou para mim e falou assim, misericórdia. Mas olha, eu queria te parabenizar, pastor Alain, sem demagogia alguma, mas o pastor Alain ele tem pastoreado dentro de casa a cada jovem, cada desbravador, cada aventureiro. Né? Eu tenho adolescente, pré-adolescente e uma criança em casa. E eles, olha, eu só não vou te contar que eles ficam fazendo com MSN, eles põem assim uma ferramentinha que seu rosto fica diferente. Um dia eu vou te contar. Criança em casa, meu amigo, é difícil. Mas olha, a filharada te ama, viu? E os jovens da nossa igreja também. Deus te escolheu na hora certa. Tivesse sido, às vezes, outra pessoa, não teria essa interação, essa disposição de estar aí nas lives, chamando convidados. Eu me inspirei em você, viu, Alain? Você convida o pastor Dolci, você convida o pastor Gustavo, toda essa galera aí faz vigília para os jovens, para os desbravadores. Então eu falei assim, eu vou copiar, coisa boa tem que copiar. Aí todo sábado a gente convida alguém, quartas-feiras, enfim, inspirado em você, viu, meu amigo? E eu recebi um elogio hoje, o irmão Armando falou aqui, pastor Alain é teu parente, vocês são parecidos, eu ganhei o dia. Eu ganhei meu sábado. Gente, eu não posso demorar mais. Pastor Alain, feliz aniversário. É a barba, pastor, é a barba, é a barba. Né? A barba. Você tem mais cabelo que eu. Gente, eu não quero terminar por causa do tempo. Eu confesso a vocês que estou preocupado com o Christian, que está no sol aí, vai ficar torrado. Esse Christian está no solzão aí, vai ficar torrado. Então, por causa do Christian, vou agilizar aqui, viu? Mas foi muito bom. Tem ainda alguns comentários aqui. Nós temos aqui a irmã Daisy. Ela estava quietinha, diz aqui. Ela fez uns comentários aí. O irmão Roberto Gouveia, Susana Faustino, Valéria, Ana Cláudia, Andressa,
Marina, Donizete, Vanessa. A Vanessa mandou a foto, vou mostrar já já. Viu? Ela demorou, deve ter dado um trabalho aí para pentear, tal, se ajeitar, ficar bonita na foto. Deia Brito, todo mundo feliz, desejando também aniversário em particular aqui. Pastor, quantos anos? 34. Rapaz. Um rostinho de 22. Isso mesmo, isso mesmo. Parabéns, viu, pastor? 32? 4. 34? Se meu áudio falhou aqui um pouquinho. Que bom, meu amigo. Foi muito bom ter você aqui, viu? Deus abençoe a todos nós. Vou mostrar então aqui as fotos. Fica aí, pastor. Deixa eu ver, como é que compartilha aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Nananã. Aqui. Vocês estão vendo aí? Está vendo, né? Muito bem. Aqui temos a Cristina, que é a líder da Escola Sabatina aqui da nossa Igreja Central. Parabéns, Cristina. Um abraço para o Bolinha, para sua filhota, que é aventureira também. Hoje vai ter uma programação especial para os aventureiros, né? Pastor Alan, você pode nos dar aí uma dica sobre... Em reunião geral com todos os aventureiros da associação, às 15 horas hoje. Às 15 horas hoje, então, viu, Cristina? O pai vai receber no WhatsApp dele para ele poder participar com o filho. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Aqui temos mais gente de Campanha, a irmã Aninha, com seus filhos aí, todo mundo de resguardo, juventude bonita, da Igreja de Campanha. Deus te abençoe, irmã Aninha, o seu ministério aí com seus filhos, com seu esposo. Manda um abraço para o maridão, tá bom? Aqui nós temos a Juju, o filhote, que está assistindo a gente pelo celular. Deus te abençoe, viu? Monsenhor Paulo, presente. Aqui temos a Eliana e o Donizete, desbravadores de paixão. Esses dois aí, vou te falar, viu, pastor Alain? Eles têm pastoreado a igreja aí do Bom Pastor. Rapaz, esse silêncio faz uma diferença, né, rapaz? Isso aí. Silêncio é bonito, viu? Excelência faz uma diferença. Nós temos a irmã Ruth e o irmão Henrique, de São Gonçalo Sapucaí, todas as igrejas linkadas aqui na programação da Escola Sabatina, que hoje foi orientada pelos jovens e para eles. Nós temos a irmã Claudinha, o Valdesides. Deus abençoe vocês, eles sempre estão fielmente acompanhando todas as programações, eles são uma bênção. Irmão Valdecides, coportor. Nós sabemos que em nossa obra, né, o que mais está sofrendo é a comportagem. Então, peço oração para os irmãos, viu? Nós precisamos orar por nossos comportores. Deus vai cuidar de vocês e a igreja também vai cuidar de vocês. Deus abençoe muito esse casal bonito. A Mara e sua família, está todo mundo aí ligado também através do computador. Deus te abençoe, Mara. Um abraço para o Rafael, para as meninas. Aqui eu não entendi, não consegui identificar esse bebezão. Aí alguém me sopra por aí. Meu filho, que é isso? Esse daí é qualidade, viu? É mesmo? É. As bochechas. Tá vendo papai? Tá explicado aí. A carequinha dele. Muito bem. Marcinho Vovô está assistindo a gente também. Olha o lenço aí, regional de desbravadores. Deus abençoe o Marcinho, a sua mãe. Deus abençoe esse resguardo, os trabalhos na prefeitura e também nos desbravadores. Aqui nós temos a filharada do Alex, eu estou reconhecendo aqui, Alex e a Alessandra, eles lá de Campanha, reconheci pelo redemoinho no cabelo do filho, ó, igualzinho dele. E aqui nós temos a Marina, a fã principal do Tiago, né? Aí ela já bateu. Eu pedi para ela assistir do quarto do lado, mas ela achou um jeitinho de assistir juntinho aí, ó, com fone de ouvido, com celular. Aí ela está assistindo pelo YouTube, ao vivo e tudo mais. Muito bem, casal, muito obrigado, viu? A presença de vocês fez diferença aqui conosco, nossa live. Nós temos aqui a Osana do Bom Pastor, muito bom, Bom Pastor ligado também na programação. Que quadro bonito aí, hein?
Deus abençoe vocês. Eles estão assistindo a gente e ministrando também os adolescentes, viu, pastor Alain? A Igreja do Bom Pastor faz via Skype ali a lição dos adolescentes, aí estavam com um olho na gente e outro olho na lição dos adolescentes. Parabéns, Igreja do Bom Pastor. Aqui nós temos Cambuquira. Cadê o Galo? Cadê a Cíntia? Cadê a Evelyn? Marquinhos, parabéns, você é valente, você apareceu aí. Aposto que o resto está tudo de pijama. Manda um abraço para seu pai, saudade de vocês. Monsenhor Paulo, irmã Suzana, a Andreia, Deus abençoe vocês. Que coisa boa ter vocês aqui conosco. A irmã Valéria, muito bem, ela assistindo pelo celular, olha, aí um outro celular bateu a foto e fez uma dinâmica, que bênção. Aqui nós temos o irmão Getro, a irmã Dark, lá de São Gonçalo, Sapucaí. Meu filhote, gente, estou com saudade de vocês. Hoje vou estar lá em São Gonçalo arrecadando alimentos e vou passar na sua casa, não tão só para arrecadar alimentos, mas para fazer uma oração, mesmo que seja na porta ou na janela. Tá bom, São Gonçalo? Vamos estar aí visitando o irmão Cândido, todos os irmãos da faixa etária de risco. Vamos fazer umas 15 visitas rapidamente, 5 minutinhos em cada casa. E se você quiser trocar uma oração por alimento não perecível, nós vamos estar recebendo com todo prazer. Vamos estar de máscara, tudo bonitinho. Ok? Tomara que deixem a gente entrar na cidade, né? Que a guarda está nos limites aí, mas vai dar tudo certo. Vamos nos encontrar aí. Monsenhor Paulo, a Olívia mandando foto da sua irmãzinha, da sua mãe, assistindo todo mundo na televisão, que chique, hein? A gente fica bonito até. E nós temos aqui a nossa líder jovem da região, a Vanessa. Olha, a Vanessa demorou para mandar a foto, eu fiquei suspeitando que ela deve ter dado um trabalho aí para se ajeitar e tudo mais. Mas, enfim, ali ela mandou 2 fotos. Deus te abençoe, viu, Vanessa? Na próxima live eu quero você aqui, hein? Quando fizermos novamente, ou quem sabe um JA, animadão, uma vigília que fazemos aqui no distrito. Vamos ficar com essa imagem aqui. Gente, muito obrigado mesmo, pastor Alain. Deixa eu voltar aqui. Foi muito bom. Pode abrir os áudios, todo mundo aí. Vamos reagir aqui no finalzinho. Desejar um feliz sábado para vocês. Cada um, começando pelo Christian, depois o Evaldo com a Mariane, depois o Jeter, no final o Tiago, e por último o pastor Alain despede aí e faz a oração. Tá bom? Vai, Christian. Então, pastor, obrigado pela oportunidade aí de estar dividindo um pouco dessa lição essa semana. Que Deus possa continuar nos conduzindo os seus caminhos e que jamais a gente perca a essência de Deus em nossos corações. Um feliz sábado a todos e um ótimo sábado. Amém. Mariane, Evaldo. Muito bem. Pessoal, foi muito bom ver vocês, tá? Ficar aqui com vocês. Pastor, parabéns, tá? Pastor Alain, pastor Michael, parabéns pela iniciativa da live. E aos meus amigos aí, saudade de vocês, viu? Um abraço do Gabriel aí também. Um abraço, filho. Tchau. Isso. Saudade. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, é muito legal, gostei muito. Abraço e beijo, Vanessa, já vi sua mensagem aqui. Só uma pinceladinha no WhatsApp passou aqui em cima, tá? Abraço para você. E eu fiquei muito feliz de ver o Getro. É o Getro, porque é tudo com J lá, tá? O Getro, já, tudo, né? Joel e tal. Então, um abraço, Getro, fiquei muito feliz de te ver. Um abraço aí, feliz sábado a todos os irmãos aí de igreja que esteve aí acompanhando a gente. Que Deus continue nos abençoando no restante desse sábado e que nós possamos ter um bom restante de semana aí pra gente. Amém. Tiago? Um abraço, gente. Valeu pelo convite de participar aí com vocês. Vocês estão no meu coração até hoje, tá? Mesmo morando longe daí. E assim, como eu digo sempre, eu não gosto de dar tchau, é até logo, tá? E, pastor, só um detalhe. Hashtag Christian e Jeter, professor da escola sabatina. Escuta essa, viu, Cris? A Cris tá ouvindo, hein? Christian e Jeter. Professor da escola sabatina, tá?
Ó, Então, gente, muito obrigado, tá? E assim, um abraço para minhas crianças, que eu era dos aventureiros. Sinto muita saudade de vocês, tá bom? E pastor, hasta luego. Hasta la vista. Muito obrigado, Tiago. Eu vou te mandar o link do pastor Alain para você acessar as atividades de hoje à tarde. Oh, legal, muito bom. As crianças lá dos aventureiros, tá? Com a tia Tânia. Pastor Alain. Galera, poxa, para mim é uma alegria. Eu estou acostumado, final de semana viajo para poder encontrar com vocês, com os jovens da associação, com os aventureiros, com os desbravadores. Então, eu já estava me acostumando com essa rotina. Então, sexta-feira, em algum lugar com os jovens, no sábado, domingo, desbravador, aventureiro. E agora todo mundo em casa, nessa quarentena aí, vai batendo aquela saudade. Mas o bom é que a gente vê essa pandemia numa época que a tecnologia, pelo menos, pode nos ajudar, né? A gente pode matar um pouquinho a saudade, conversar, interagir, isso é muito, muito bom. Deixa eu fazer o jabá aqui. Me sigam nas redes sociais. A gente está sempre fazendo live lá, colocando coisa para os jovens, para os desbravadores, para os aventureiros. Então, você aí, até mesmo irmão de igreja mesmo, se quiser acompanhar lá, eu estou mais no YouTube e no Instagram. O Facebook, eu tenho só uma página lá, o que você vê no Instagram, você vai ver no Facebook também. Então, é sempre o meu nome completo, Alain Stênio. Então, no Instagram, Alain Stênio. Alain com 2 L's, Stênio é S mudo, só o S, só Stênio. E no YouTube também, Alain Stênio. Então, segue lá, que aí a gente consegue interagir mais aí e se encontrar mais vezes. Foi um prazer, viu, galera? Prazer todo mundo. Prazer é nosso. Muito bom. Christian, obrigado. Mariane, Evaldo, obrigado. Gabriel, obrigado. Jeter, muito obrigado, cara. Você é um palestrante, tanto eu não tinha te escutado ainda, não. Não é? Isso porque eu estava nervoso, hein, pastor? Imagina se não tivesse. Confessou a gente que estava nervoso. Obrigado, pastor. Deu para perceber. Estava nervoso. Muito obrigado novamente pelo convite. A Marina, um abração na Marina. Deus abençoe vocês. Pastor Alain, ora pela gente, por todo esse povo. Nós tivemos, eu não consegui ver aqui direitinho, que eu não me manejo muito, minha esposa que maneja mais a tecnologia, mas pelo que dá para perceber aqui, teve mais de 130 pessoas assistindo a gente. E tem gente que está começando a assistir agora a live desde o começo, né? Gente que acordou mais tarde e tudo mais. Então, olha, quando que íamos imaginar uma escola sabatina de jovens com tanta gente assim, né, nas nossas igrejas? Então, a tecnologia, de fato, tem nos ajudado. Pastor Alain, abençoe todo esse povo, em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom, ó Pai, sermos abençoados pelo estudo da Tua Palavra, pela influência do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado porque o Senhor nos visitou nos nossos lares, falou ao nosso coração, usando cada um desses jovens aqui, usando o pastor Michael também. Obrigado por essa recapitulação da lição que tivemos. Que o Senhor continue, Senhor, trabalhando no nosso coração para que a gente nunca venha perder a nossa identidade. Amém. Nós somos teus filhos, criados à tua imagem. Temos o Senhor como o nosso maior exemplo de governo, né? São os princípios, os valores do teu reino que devem exercer influência sobre a nossa vida, mesmo enquanto estivermos aqui no mundo, principalmente enquanto estivermos aqui. Então, Pai, abrimos o nosso coração para a influência do Teu Santo Espírito, fale com cada jovem que talvez possa estar afastado, vivendo um relacionamento morno contigo. Por favor, Senhor, exerça influência sobre essa vida, transforme, Senhor, esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse adulto, para que possamos a cada dia nos tornarmos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E é no nome dele, Senhor, é no nome do Teu Filho que nós oramos, é no nome do Teu Filho que te agradecemos, e é no nome do Teu Filho, ó Pai, que te pedimos todas essas coisas. Amém. 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 Muito obrigado, galera. Foi muito bom.
Vamos correr agora, temos 5 minutos para sintonizar a Novo Tempo. O pastor Rafael Rossi vai estar lá nos orientando através da palavra de Deus. Pastor Alain, parabéns para você por seu aniversário, cara. Um abraço para sua esposa. Quantos anos ela tem te aguentado aí já? 6 anos. Meu amigo, desde os 28 até os 34, né? Que Deus abençoe ela também, né? Que sejam muito felizes. Eu sei que está difícil aí sem poder viajar, sem poder tocar, abraçar, mas pelo menos aqui a gente tem um alívio, né? A gente consegue se ver. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Um ótimo sábado. E aqueles que estão ali no outro lado da tela, gente, eu mencionei vários nomes aqui, os que interagiam, mas tem dezenas de pessoas que estão anonimamente nos assistindo. Também eu desejo para você a paz de Deus, a paz do Senhor. Nós estamos em tempos difíceis, a ansiedade está rolando por aí solta. Não se preocupe, Deus está no controle. Deus está no controle e tudo isso vai passar. Tenha um ótimo sábado. Tchau, galera. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, até mais. Beleza. Vai lá.